Somos a Consciência, apresentando, compartilhando o tópico contexto de atuação. Então, vamos aos comentários, vamos aos detalhes. Temos aqui em cima contexto de atuação do autor do canal e o link do canal. E o contexto de atuação, ele tem como objetivo demonstrar os fundamentos para a atuação autoconsciente. Então, temos aqui um conjunto de vídeos, né, de tópicos, visando estimular o autoconhecimento. De uma maneira compartilhada, podemos trocar ideias. A ideia de se inscreverem no canal é para que possamos trocar comentários, né? Trocar ideias, porque o autoconhecimento não é uma coisa da noite para o dia, de um dia para outro. É uma abordagem que a gente tem que cultivar, tem que ter interesse em autoconhecimento, visando uma atuação autoconsciente no contexto ou nos contextos em que vivemos, tá? Então, começamos aqui com uma citação do livro Reinventando as Organizações, do autor Frederic Laloux. Diz assim: você nunca muda as coisas lutando contra o que existe. Construa um novo modelo, tornando obsoleto o atual. Essa frase é do Richard Buckminster Fuller. Então, significa que não adianta a gente lutar contra coisas que a gente não gosta, a gente tem que ser proativo, criativo. E a raiz, a chave de toda essa competência pessoal para enfrentar situações adversas que vivemos no mundo, né? Vivemos atualmente situações adversas, nós não gostamos de tudo o que vivemos. A chave está no autoconhecimento, tá bom? Está no autoconhecimento, mas aqui nós partimos do ponto de vista do contexto de atuação, ou seja, onde é nossa atuação, onde vivemos e o que podemos fazer onde vivemos. Temos aqui um mapa conceitual do contexto de atuação. Este mapa conceitual, ele está estático, porque ele foi feito no PowerPoint e aqui ele foi convertido para PDF, mas ele está estático. E eu quero lembrar que uma das sessões deste canal apresenta a ferramenta CMAP Tools, que é a ferramenta para se construir mapa conceitual, mapas conceituais como este, né? Então, é uma sessão com 5 vídeos explicando desde a instalação até o uso, porque é muito prático a prática de conhecimentos, a gestão dos conhecimentos fica muito mais dinâmica com uma ferramenta versátil como esta, que é gratuita. Então, ao invés de fazer os comentários com base neste slide estático, eu vou aproveitar para demonstrar o uso do CMAP Tools, essa ferramenta que a gente está utilizando para fazer mapas conceituais, tá ok? Então, vamos localizar este mapa conceitual lá no CMAP Tools. Lembrando que tem uma seção específica chamada CMAP Tools com 5 vídeos.
Então, vamos lá. Temos aqui o mesmo slide, né? O mesmo mapa conceitual, só que agora ele está no Semaptus. Este símbolo aqui em cima tem um símbolo que para vocês não conseguem ver, né? Mas aqui estamos no Semaptus. Então vamos utilizar uma ferramenta chamada construtor de apresentações, tá? Então eu vou clicar aqui na opção Exiba apresentação no módulo tela cheia. Então temos aqui um início, lembrando que a pergunta focal desse mapa conceitual é: quais são os fundamentos da nossa experiência pessoal em contextos de atuação? Então nós começamos lembrando do chá das competências, que é um acrônimo muito utilizado em gestão do conhecimento, chamado de chá das competências, porque essas 3 letras significam C, conhecimentos, H, habilidades, na prática daqueles conhecimentos, e atitudes, tá? A atitude é a chave para desenvolver competências a partir de conhecimentos. E aqui ele foi reconfigurado com esta versão sugerida: C, conhecimentos objetivos, H, habilidades práticas, e A, autoconhecimento, porque o autoconhecimento abre o nosso canal mental, vamos dizer assim, para um conhecimento mais eficaz e mais eficiente, tá? Ao longo do canal, nos diversos vídeos, isso deverá ficar mais claro. Então, começamos aqui com o contexto de atuação. Vejam que este recurso do Semaptus, ao invés de mostrar o slide completo logo de cara, ele foca o que eu quero comentar neste momento, para a gente concentrar a atenção. Então temos aqui o contexto de atuação, que tem uma situação atual, em execução. E toda a situação atual que está em execução, ela tem a possibilidade de diagnósticos. Nós podemos fazer diagnósticos da situação atual que nós vivenciamos, na forma de problemas e oportunidades, de modo que, como indica a seta, possamos partir para uma outra situação, que é uma situação proposta, com liberdade e criatividade, apresentando soluções e iniciativas para aqueles diagnósticos da situação atual. No entanto, uma situação proposta é como flores numa árvore. Ainda faltam os frutos que dependem das flores, né, para fazer uma transição, uma implementação dessa situação proposta, fazendo uma adaptação para uma nova situação atual, como indica esta seta. Então, a transição ou a implementação de uma situação proposta com as soluções e iniciativas referentes aos problemas e oportunidades diagnosticados, elas são os frutos dessas flores, dessa análise de uma situação proposta, fazendo uma implementação para uma nova situação atual. Então, isto é um ciclo de melhorias.
o mundo não vai ficar perfeito com as nossas primeiras contribuições, né? Então, este é um ciclo repetitivo, porque a partir do momento em que temos uma nova situação atual, que é a implementação de uma situação proposta, novos diagnósticos podem ser feitos, devem ser feitos. E o contexto de atuação pode significar no trabalho, na escola, na família, num clube, sei lá, qualquer contexto pode ser o nosso contexto de atuação, tá ok? E este canal, ele apresenta os diversos tópicos e é normal que um tópico tenha relação com o outro. Então, para ilustrar o contexto de atuação, vamos mostrar, só mostrar sem explicar, um outro tópico que é um vídeo chamado Inteligência Sistêmica. Então, inteligência sistêmica orienta a aplicação de nossas inteligências múltiplas comandadas pela inteligência transpessoal, o nosso quociente sistêmico, QS. Aos poucos isso vai sendo esclarecido. Então, nós temos a partir desse comentário introdutório, uma abordagem sobre o que é o pensamento, as condições possíveis do pensamento, para entrar em detalhes nesta figura, tá? Então, eu só estou mostrando para vocês fazerem uma ligação entre os tópicos, porque para a gente atuar em algum contexto, como estamos vendo, contextos de atuação, é conveniente nós atuarmos com inteligência sistêmica. Então, o que é inteligência sistêmica? Então, é interessante conhecer essa abordagem, tá bom? Bom, a gente não pode pretender atuar num contexto sem uma preparação. Existem pré-requisitos para a eficácia e a eficiência de atuação em um contexto. Então, vemos que para uma atuação eficaz num contexto, é muito importante que se possa ter uma abordagem coletiva, ou seja, ninguém vai resolver um contexto sozinho, é muito difícil, né? Então, a abordagem coletiva significa trabalho em equipes e, de preferência, equipes autogerenciadas. Vamos lembrar que os segmentos de possíveis interessados neste canal constituem muitas vezes além de pais, constitui de professores, alunos, trabalhadores que trabalham em equipe. O trabalho em equipe é normal, né? Tanto na escola como no trabalho. E destacamos o compartilhamento de conhecimentos e competências entre duas ou mais pessoas, desenvolvendo o prazer de ensinar e o prazer de aprender, distinguindo grupos e equipes. Grupo é simplesmente um ajuntamento de pessoas, e equipe é um ajuntamento de pessoas que têm um objetivo comum e muita interação entre si, para, como se disse aqui, para
ter o prazer de ensinar e o prazer de aprender para atingir seus objetivos num contexto de atuação. Então, se uma análise de uma situação proposta são as flores de uma suposta árvore, usada como metáfora, então as flores dependem das folhas que fazem a fotossíntese, que vai dar vida para a árvore, não é isso? E a fotossíntese no trabalho e no estudo seria a experiência social de aprender junto, de ensinar junto. Chamamos de experiência social a gestão do conhecimento, com atuação autoconsciente, com os quadrantes e a dinâmica do conhecimento. Então, mais uma vez aqui, vamos mostrar um outro vídeo chamado justamente de experiência social, para ilustrar a integração entre os diversos tópicos, né? Então, a experiência social apresenta ferramentas adequadas para o trabalho em equipes com a consciência ativa. Convém destacar que a qualidade das interações depende do estado de consciência. Por exemplo, debate versus colaboração. Na identificação com o ego, depois tem outros vídeos explicando o que é essa identificação com o ego. O eu debate para não morrer, para não ter suas ideias desvalorizadas, vamos dizer assim. E na identificação com o self, que é a raiz do nosso verdadeiro ser, o eu colabora para concepções melhores, sem medo de perder o valor das suas ideias, né? Sem medo de morrer no sentido figurado. Então, temos aqui a figura utilizada na explicação detalhada desse vídeo, experiência social, que agora estamos só mostrando sem detalhes, tá bom? Então, e o que mais? Abordagem coletiva, mas de onde vem essa abordagem coletiva? Vem do autodesenvolvimento de cada membro dessa abordagem coletiva, de cada membro da equipe, em referência para um contexto, né? E como o nosso canal abrange a possibilidade de ter a presença de professores e alunos, então nós mencionamos aqui um recurso de autopreparação para a abordagem coletiva, para o trabalho em equipe, que é a metodologia ativa, que é uma metodologia de autopreparação individual, trabalhando em paralelo a educação e a instrução. A instrução é a parte, digamos assim, técnica do ensinamento e da aprendizagem. E a educação, originalmente, agora está um pouco misturado com instrução, né? Quando se fala em educação, se mistura com o termo instrução. Por exemplo, português e matemática, na verdade, é instrução. Educação seria o desenvolvimento de competências pessoais socioemocionais, capacidade para trabalhar em equipe e com criatividade, sabendo tanto ensinar como aprender, tendo um equilíbrio, sem ser impositivo e sem ser excessivamente dependente dos outros membros da equipe. E na metodologia ativa utilizada no ensino-aprendizagem, utiliza-se alguns métodos como estes, por exemplo, sala invertida.
Sala invertida significa, ao invés de aulas expositivas, a cada reunião presencial, o professor disponibiliza material para estudo, para autopreparação, na forma de textos ou vídeos. Tá? Então, nessa virada, os alunos se tornam os protagonistas. Na chamada educação tradicional, o professor era o protagonista, que numa reunião didática, numa aula, o professor é que ficava falando, sendo o foco de atenção de todos, e os alunos assistindo passivamente uma aula. Nesta nova abordagem, os alunos são os protagonistas, com iniciativas próprias, autodeterminação, motivação intrínseca, motivação de dentro, né? E não imposta de fora. O professor, então, se torna apenas um orientador, fornecendo material e fornecendo orientação para o desenvolvimento pessoal, de modo que, vamos dizer assim, talvez exagerando um pouco, que o aprendiz aprenda a aprender sem depender do professor. Porque quando o aluno se forma, muitas vezes ele não vai mais frequentar a escola, mas vai trabalhar a vida inteira. Então é preciso que aprenda a aprender, sendo protagonista, assumindo as rédeas do seu próprio aprendizado, aproveitando orientações do professor, evidentemente de professor que siga a metodologia ativa, que propicie o protagonismo. Tá? E aqui, mais uma vez, vamos ilustrar um outro vídeo com a visão geral da metodologia ativa. Então, temos aqui a visão geral da metodologia ativa, que é um processo amplo e possui como principal característica a inserção do aluno estudante como agente principal responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se com o seu aprendizado. A sociedade contemporânea está em constante e acelerado desenvolvimento, e a tecnologia integra esse processo de transformação, pois o mundo está cada vez mais conectado e dependente dos recursos tecnológicos e de comunicação. Esse trecho foi tirado da Wikipédia, tá ok? E aqui um outro mapa conceitual específico da metodologia ativa, com a pergunta focal: quais são as práticas da metodologia ativa? Então, sem entrar em detalhes, só mencionando as práticas, temos a sala de aula invertida, com material de aula disponibilizado antecipadamente, com atividades extra-aula de autopreparação da parte dos alunos, e nas aulas presenciais a prática das teorias aprendidas extra-aula, com o acompanhamento e a orientação do professor. Aprendizagem significativa. Trabalha o conhecimento, a aprendizagem, a partir de conhecimentos prévios, acrescentando conhecimentos novos, chamados de diferenciação progressiva. Os conhecimentos novos podem bagunçar um pouco a cabeça do aprendiz. Isso é chamado de dissonância cognitiva, que é uma certa discrepância dos conhecimentos novos em relação aos conhecimentos prévios, mas se trabalha a reconciliação integrativa, que é a assimilação dos conhecimentos novos nos conhecimentos prévios, ou no modelo mental do aprendiz. Tá? Nessa prática temos o papel dos alunos, que é orientado
a despertar a motivação intrínseca, que é uma motivação interna de cada um, o que cada um deseja na vida, e a partir daí vai direcionar a sua motivação, sem que a motivação seja imposta e regulada de fora. Consequentemente, vai ter uma autopreparação extra-aula para que o aprendiz possa oferecer contribuições na equipe. E a autopreparação tem implícita a autoavaliação, porque o aprendiz, nesta abordagem, é responsável pela própria aprendizagem. Ok? Então, a metodologia ativa orienta a autoavaliação para que o aprendiz não dependa excessivamente de que alguém diga quais são os seus pontos fracos. Quando a pessoa aprende a identificar por si os seus pontos fracos, tendo autoconsciência, ela ganha um motorzinho próprio de evolução, né? Então, ela não precisa mais ser empurrada por alguém, ela tem um motorzinho próprio, porque ela se tornou responsável pela própria aprendizagem. O papel do professor também muda nessa nova metodologia. O professor é o provedor de material com textos, figuras, mapas conceituais e mapas mentais, exemplos e vídeos. Vídeos são muito importantes. O professor é orientador de metodologia ativa, como estamos abordando, e dentro da metodologia ativa, o professor é também orientador da aprendizagem significativa, como vimos aqui. E o professor é um agente catalisador. Catalisador significa que é uma ajuda temporária, que o aluno deve aprender a caminhar por si mesmo. Tá? Então, as avaliações neste método de trabalho são a avaliação mediadora, que eu prefiro chamar de avaliação orientadora, não é uma avaliação julgadora, né? É uma avaliação para descobrir quais as dificuldades do aprendiz para uma orientação mais eficaz. E a avaliação processual, que é aplicada no trabalho da equipe. Da mesma forma, não é uma avaliação de julgamento terminal, vamos dizer assim. É uma avaliação orientadora da equipe, com comentários de orientação para que a equipe retome o seu trabalho que está sendo feito coletivamente, produzindo uma nova versão de melhor qualidade. Uma equipe pode estar produzindo qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de recurso, tá bom? E, então, existe um vídeo para cada um destes tópicos apresentados aqui, um vídeo para cada um destes tópicos, da mesma maneira que existe um vídeo com a visão geral. Aqui nós estamos só fazendo uma propaganda do tópico, né, que vocês vão encontrar em detalhes lá na seção metodologia ativa, tá bom? Então, vimos a metodologia ativa, mas aqui que começa tudo, isto não se baseia em nada. Então, continuando a comparação, a metáfora da nossa árvore, os ramos, que são as equipes, né, trabalhando nos contextos, eles precisam de um tronco, né, para se situarem. Esse tronco, então, é a metodologia ativa que nós vimos. E de onde vem
o sustento da metodologia ativa, da consciência ativa, que é finalmente a raiz da árvore. Porque uma equipe por si, ela não tem competências. As competências de uma equipe é constituída pelo agregado de competências individuais, tá? Que começa com a orientação da metodologia ativa, mas ainda a metodologia ativa é apenas uma organização do trabalho de ensino-aprendizagem. Na verdade, o desenvolvimento pessoal se fundamenta aqui, na consciência ativa, que é a raiz da árvore, ou seja, a consciência ativa de cada membro da equipe é a raiz da árvore, que vai alimentar a árvore a partir do tronco, seus ramos, suas flores e seus frutos. Então vejam que não existe uma mágica de se chegar diretamente no contexto de atuação e fazer um milagre sem nenhum pré-requisito, sem nenhuma preparação anterior, sem nenhum recurso anterior. A consciência ativa também tem a sua seção chamada consciência ativa, que apresenta um mapa conceitual demonstrando uma sequência de dependências necessárias para se alcançar a consciência ativa. Então, temos aqui mais um mapa conceitual, agora visão geral da consciência ativa. Então, como dissemos, existe uma sessão também com 5 vídeos detalhando a consciência ativa em seus diversos passos, mostrando as dimensões do nosso ser, consciência, modelo mental, representações objetivas, para alcançar e trabalhar a meditação libertadora, em seguida o pensamento criativo, que depende da meditação libertadora, para poder ter uma atuação autoconsciente. Então vejam que a explicação detalhada está na seção consciência ativa. Aqui eu estou fazendo só o anúncio do tema, porque nós queremos ligar o tema consciência ativa como raiz das competências pessoais que vão turbinar as competências das equipes. Tá ok? E o que mais poderia ajudar ao desenvolvimento pessoal, desenvolvimento socioemocional, como se diz hoje? Os fundamentos. Então, se a consciência ativa é a raiz da árvore, os fundamentos podem ser metaforicamente considerados o solo, onde está a raiz da árvore, né? Então, os fundamentos seriam o quê? Os fundamentos são um vídeo que está na seção de introdução. Então, esse vídeo que está na seção de introdução começa com esta apresentação. Ele apresenta alguns pontos essenciais para o autoconhecimento. O autoconhecimento, já vimos de passagem, é a chave para o conhecimento de tudo, né? E o autoconhecimento começa com a nossa autoidentificação. Quem sou eu? Como resposta, vamos ver que somos uma dimensão superior ao pensamento. Inclusive, esse é o lema do canal. O lema do canal é: você é melhor do que pensa, porque você é uma dimensão superior ao pensamento. Mas nem sempre isso está sendo aproveitado e usufruído por todos. Então, o nosso canal
ele tem por objetivo fazer lembretes, né? Ser utilizado como um checklist de coisas que nós somos, mas talvez não estejamos usufruindo adequadamente. Então, um checklist pode ajudar ao autoconhecimento e ao melhor autoaproveitamento, né? Então, tal dimensão superior ao pensamento é o self, a consciência que nós somos, ou seja, nós somos um universo autoconsciente, individualizado ou individuado. O nosso modo de pensar, sistema de pensamentos, nosso ego, modelo mental é a nossa conexão com o mundo objetivo, nosso contexto de atuação. No entanto, esse nosso ego, essencial para as nossas vivências, começa funcionando de maneira invertida em relação à sua verdadeira finalidade. Os fundamentos apresentados a seguir devem esclarecer melhor quem somos. Então, temos aqui o tal ilustrando, né, um dos fundamentos, o que é a consciência cósmica na forma transcendente e imanente, intersecção das nossas dimensões. Quais são os verbos fundamentais? O ser, o estar e o ter, com as suas explicações detalhadas. Estados de consciência. Como podem ser nossos estados de consciência e qual estado de consciência é mais conveniente para o nosso melhor autoaproveitamento? Então, começamos com os fundamentos. Aliás, os fundamentos estão na seção Introdução, que tem os 5 vídeos que devem ser vistos na sequência da esquerda para a direita. Tá ok? Então, no momento, era isto, é só uma panorâmica do nosso contexto de atuação e quais são os recursos e os requisitos para que estejamos autopreparados para darmos nossa contribuição no contexto de atuação, porque as nossas contribuições correspondem à nossa autorrealização. Tá ok? Então, por enquanto era isto. Até os próximos vídeos e muito obrigado.